Está começando mais uma edição do UrbanView. Hoje o nosso tema é Lei de Parcelamento do Uso e Ocupação do Solo, um avanço para São Paulo? O projeto de lei de parcelamento do uso e ocupação do solo vai determinar as regras para o novo zoneamento da capital paulista. A medida está sendo discutida na Câmara Municipal e já recebeu 3.000 sugestões da população nas 41 audiências públicas realizadas pela cidade nos últimos meses. Para bater um papo com a gente sobre o assunto, aqui ao meu lado, Henrique Cambiaghi, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, a ASBEA. Bem-vindo, viu, Henrique? Prazer ter você aqui. Prazer foi meu, Sandra, poder contribuir com algumas ideias e algumas questões que estão em polêmica com a nova legislação de São Paulo. Sem dúvida, o papo vai ser ótimo. E lembrando a você que você sim pode participar mandando sua pergunta ao vivo para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Mande sua pergunta, já estou aqui a postos, conectada, recebendo o seu comentário ou a sua pergunta ao vivo aqui no UrbanView. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é: você acha importante a participação da população nas audiências públicas sobre a lei do uso e ocupação do solo de São Paulo? Primeira opção, sim, eu acho fundamental a participação popular nesse caso. Segunda opção, talvez, pois o número de audiências ainda é baixo. Ou terceira opção, não. Acho que isso não é um fator relevante. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado da enquete e o Henrique vai discutir um pouquinho esse resultado com a gente. Bom, Henrique, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que surgiu a ASBEA. Bom, a ASBEA é uma entidade, foi fundada em 1973, é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Ela, diferentemente de outras entidades, como por exemplo o IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB é uma entidade que filia os profissionais arquitetos. A ASBEA filia escritórios juridicamente constituídos, são os filiados da ASBEA. Então, para ser filiado à ASBEA, precisa ser um escritório constituído juridicamente. Ela foi fundada, na época, por duas razões. Primeiro, que começava a figura do escritório, então, estruturado e organizado segundo uma forma jurídica, diferente dos estúdios, como alguns escritórios formavam, e, ao mesmo tempo, havia uma perspectiva de busca de projetos internacionais. E, nesse sentido, foi um grupo de arquitetos, 15 ou 20 arquitetos fundaram a ASBEA, e depois ela veio crescendo, e hoje tem cerca de 450 filiados pelo Brasil todo. Uau! E qual é o objetivo principal da organização? Então, o objetivo principal da organização é, primeiro, atuar nos interesses dos escritórios de arquitetura e, ao mesmo tempo, nos interesses do Brasil e da cidade. No caso de São Paulo, a ASBEA tem um grupo de trabalho, vários grupos de trabalho, como, por exemplo, legislação urbana, como, por exemplo, norma de desempenho, como, por exemplo, questão de sustentabilidade. Nós temos feito vários manuais, procedimentos de como agir nessas várias áreas de atuação, poder contribuir para a sociedade, poder contribuir com os escritórios de arquitetura e, ao mesmo tempo, participar dessas discussões, como, por exemplo, da legislação, que está acontecendo agora, do plano diretor, que aconteceu, agora da nova lei de zoneamento e o novo código de obras e outros afins. Isso tanto na cidade de São Paulo como em outras capitais onde tem a ASBEA também há essa representatividade. Agora, Henrique, antes da gente entrar no tema principal do programa, que é a Lei de Parcelamento e Uso de Ocupação do Solo, eu queria conversar um pouquinho com você antes sobre o plano diretor, que é, na verdade, o macro tema, né? Que criou, na verdade, de onde surgiu toda a questão da Lei de Parcelamento. Quais são as suas considerações sobre o plano diretor atual? Eu acho que São Paulo, vamos dizer, ao longo dos anos, passou por várias alterações na sua forma de organização espacial, né? Nós tivemos, na minha época já um pouco mais antiga, um plano importante, foi em 1972. Se a gente relembrar um pouco, antes de 72, o automóvel vinha cada vez mais ocupando espaço. Os prédios não tinham quase garagens, né? Os térreos eram muito adensada, por aproveitar 6, 8, 10 vezes o aproveitamento. Não tinha áreas arborizadas, né?
E a lei de 72, ela trouxe um mecanismo que é através de incentivos. Então, você, por exemplo, você podia aproveitar o terreno 2 vezes, mas se você chegasse a alguns critérios de menos ocupação, mais área jardinada, você podia chegar a 4 vezes a área, por exemplo. Né? Isso, acho que o brasileiro está acostumado a trabalhar com benefícios e não com cortes, né, e sanções. E eu acho que isso fez a cidade de São Paulo mais arejada, porque os prédios ficaram mais verticalizados, porém se distanciaram entre si, entre os prédios, permitindo uma melhor aeração, quer dizer, os ventos, circula o ar, melhor insolação, e isso acho que para mim foi um benefício. Mais jardinado. As garagens passaram a ser áreas não computáveis, então os carros que ocupavam integralmente o piso do térreo, muitos carros, vagas descobertas. Minha filha, por exemplo, mora num prédio dos anteriores anos 70 dessa forma, acho que tem 2 vasinhos no térreo do prédio dela, passaram a ir para a garagem, e os térreos, como tinha um incentivo de verticalizar em troca de arborizar, você então tinha as áreas jardinadas, piscinas, jardim. Então acho que isso foi um benefício da lei dos anos 70. De lá para cá, com, vamos dizer, o adensamento da cidade, o crescimento da cidade, principalmente a grande quantidade de automóveis, que o crescimento da frota de veículos é muito maior do que o crescimento do sistema viário, você não aguenta mais absorver essa quantidade absurda de carro. E só ela existe porque nós temos pouco transporte público. Né? Então, nesse sentido, o plano diretor, acho que teve uma medida interessante, que foi criar os eixos de transformação urbana, que são benefícios de adensamento ao longo, onde tem o transporte público, né? o metrô, a linha de ônibus quando está no canteiro central, que são de maior velocidade, né? E isso faz com que, e limitando inclusive o número de vagas dessas unidades, tanto residenciais quanto para escritórios. Isso realmente eu acho que foi um ponto interessante, porque você beneficia as pessoas, passam a usar o transporte público em detrimento do automóvel individual. Então, nesse aspecto, eu acho que é um ponto positivo. Qual foi a dificuldade? O plano inicial tinha cerca de 10% da área da cidade dentro desse jeito de transformação, depois, por uma série de razões, eles foram limitando. Hoje nós temos menos, em torno de 6% do território de São Paulo dentro desses eixos, mas se a gente for verificar os terrenos disponíveis efetivamente para adensar, segundo alguns cálculos foram feitos, nós estamos da ordem de 2% da cidade, 2,5% da cidade, que permitem absorver esses tipos de empreendimento. A segunda questão é que eles limitaram o tamanho da unidade, residencial no máximo, área média de 80 metros quadrados, e isso faz com que, vamos dizer, ao longo desses eixos, só seria esse tipo de empreendimento. Não teria nenhum problema, no meu modo de entender, se o resto da cidade não tivesse sofrido um baque muito violento, que foi o que é chamado a Remanso, que é o que sobrou, que é cerca de 90% da cidade, em que estabeleceu uma regra de gabarito de no máximo 8 andares. O que isso está trazendo um prejuízo muito grande. Por quê? Porque você tem algumas particularidades que permitem alguns quarteirões, que está verticalizar também, mas não é tanto terreno que tem sobrando nessas condições. Qual a dificuldade? Para mim, houve um entendimento errado entre altura e densidade. Se num terreno, eu consigo colocar 3 prédios de 8 andares, é a mesma coisa que um prédio de 24 andares. A população vai ser a mesma. A densidade de ocupação é a mesma. Então, a altura não é proporcional à densidade. E uma outra questão é o seguinte: o tipo de terreno de São Paulo, dos lotes de São Paulo, vão levar a fazer prédios em terreno de, por exemplo, 20 por 50, em que eu vou afastar 3 metros das divisas, é o suficiente para você um prédio de 8 andares, e o prédio vizinho também vai ter 3 metros de recuo. Ou seja, nós vamos ter aqueles prédios que a gente vê no Itaim, que a gente vê alguns prédios lá em Moema, em que ele é afastado 6 metros um do outro, então a janela dos quartos da sala abrindo para o vizinho, porque os terrenos são estreitos e compridos. Quando você tinha a possibilidade de ocupar menos e verticalizar, essas distâncias são maiores, 10, 15 metros às vezes, então são terrenos maiores, e o que traz um benefício. Outra questão é o seguinte: as construções vão ser mais caras. Por quê? Eu tenho uma quantidade maior de caixas de escada, de elevadores, de pilares, o que vai acarretar, segundo alguns estudos que nós fizemos, de 25% a 30% a mais no custo das áreas de garagem, porque vão ter muitas entraves para você circular com o automóvel. A segunda questão é o aumento do condomínio. Com 8 andares, um prédio, por exemplo, de 8 andares com
apartamentos por andar, 32 apartamentos, vai ficar um prédio com um condomínio mais caro, porque não vai haver não tem tantos terrenos para comprar vários prédios de 8 andares. Então isso acho que vai trazer um prejuízo. E sem contar que houve um aumento do custo da contrapartida da prefeitura, que é a outorga onerosa. Por quê? Antigamente, para o uso residencial, você podia chegar 2 vezes de aproveitamento sem custo nenhum, desde que você ocupasse 25%, que era uma coisa boa, porque você ocupava menos terreno e arejava mais. Agora eu posso ocupar até 50%, mas, por outro lado, eu tenho que pagar o aproveitamento de 1 para 2, eu vou ter que pagar uma outorga onerosa, que encarece mais ainda o custo dos empreendimentos. Tanto que é um movimento de pedir para a prefeitura se dar um período aí de desconto, principalmente pela crise atual, né, que nós estamos vivendo. Nós temos um estoque de imobiliário muito alto, a crise econômica está afetando as vendas, né, a gente vê hoje mesmo só diminuindo a quantidade de vendas. Né. Pois é, a gente vai se aprofundar ainda nessa questão do plano diretor, mas nascida do plano diretor, chega a lei de parcelamento do uso e ocupação do solo, que está em tramitação na Câmara Municipal de São Paulo, com expectativa de ser aprovada ainda esse ano ou no início de 2016. Henrique, de uma forma geral, em que consiste essa lei do parcelamento de uso e ocupação do solo? Bom, vamos ver, o plano diretor é que dá as diretrizes gerais de como se apropriar do solo da cidade, né? Cria algumas regras, embora os eixos, que na verdade é uma lei, passou a ser um zoneamento da cidade, deveria estar numa lei de zoneamento e não no plano diretor. Mas, enfim, ele foi feito dessa forma. Então, na verdade, o eixo de transformação, que é onde estão essas áreas mais adensadas, ele acabou se implantando no plano diretor. A lei de zoneamento, ela começa, então, a organizar o uso e ocupação do solo em toda a cidade de São Paulo, né? Em bairros, em subprefeituras, em função das características de cada região, né? O que tem de benefícios, quer dizer, em relação a essa nova projeto de lei, é que na lei anterior que está em vigor, nós temos 31 ou 32 regionais e cada uma tinha uma característica diferente, com a mesma denominação. Por exemplo, uma ZM2 de um bairro tinha característica diferente de uma ZM2 de outro bairro. Então, para quem projeta, era uma complicação. Agora, pelo menos, normatizaram isso. Então, tem mais quantidade de zonas, mas pelo menos quando a decorar o que quer dizer uma zona, eu sei que vale para qualquer bairro. Então, esse ponto é positivo, né? Eu acho que o grande problema ainda da cidade de São Paulo é que tanto o plano diretor quanto a lei de zoneamento, eles são muito focados na questão de regras, né? Na questão muito iguais, na questão de arrecadação, né? De cobrança de outorga, né? E não leva em consideração as particularidades urbanísticas, né? Você tem regiões que têm particularidades, então necessitaria um projeto urbanístico. E esses planos não contemplam isso. Não contemplam, por exemplo, algumas situações particulares de topografia, de declive, de aclive, de ruas estreitas, ruas largas. Então, ele não entra muito nesse detalhe. Ele cria umas regras um pouco gerais ainda e, no meu modo de entender, mereceria um plano regional, efetivamente, para cada bairro, para cada situação. Pois é, de acordo com o artigo 6º do texto, o projeto de lei, as zonas do município têm suas características definidas em função do território no qual se inserem. Eles podem ser territórios de transformação, qualificação ou preservação. Henrique, quais as principais características dos territórios de transformação? Então, transformação são as regiões com características que elas estão em fase já desenvolvidas e que comportam, então, um adensamento maior, porque dispõem de sistemas de transporte coletivos. Então, conceitualmente, não tem nada contra, acho que está certo, conceitualmente. Então, tem que ter realmente adensar essas regiões, as regiões de preservação, como a represa de Guarapiranga e etc.,
embora sejam preservadas, mas constantemente são invadidas pelos movimentos sem terra, sem teto, que depois de todo esse esforço não adianta nada porque acaba acontecendo essas invasões e a preservação deixa de existir. E há uma relutância em tirar essas pessoas que infelizmente têm demanda por habitação, mas não é atendido ao nível político, né, ao nível do governamental, e elas têm que encontrar um modo de moradia, invade essas terras e aí prejudica toda a questão de preservação. E as zonas intermediárias, que são as zonas de... Esqueci como é que você falou mesmo o nome? Transformação, qualificação ou preservação? Então, as zonas de qualificação são as zonas que têm uma característica, né, uma qualidade própria, em que está se procurando preservá-las, né, ou ajustá-las de uma maneira mais adequada à região, né? Então, por exemplo, no caso, algumas regiões que têm uma característica, ou industrial, que há um interesse em manter ou não, por exemplo, ela é incentivada a manter, né? Uhum. E de preservação? E preservação, então, são essas que eu falei, são ou bens tombados, ou área de mananciais, ou então regiões que têm vegetação significativa. Então, essas regiões são preservadas, que está correto, tem que ser preservado. São Paulo já foi dilacerada, né, em todo o seu território de vegetação e assim por diante. Agora, a questão da mobilidade urbana é um tema super discutido na cidade de São Paulo. Adequar o uso do solo a essa questão da mobilidade, a oferta de transporte público coletivo, é um dos pontos principais? Sem dúvida. Eu acho que, assim, conceitualmente o plano está correto, do ponto de vista de transformação, explorar onde tem linhas de metrô, linhas de VLT, linhas de ônibus, né, de corredores, não corredores, os eixos de ônibus, né? Como eu falei, o que eu acho que está desequilibrado é a dimensão, né? E outra coisa que aconteceu, houve um exagero no aumento do custo das outorgas onerosas, né? E principalmente na área do chamado remanso, que é o resto da cidade, então ficou pior ainda porque tem a limitação dos 8 andares. O que está acontecendo na prática? Na prática há uma fuga, né? Os empreendedores, em que pese hoje a dificuldade econômica, a dificuldade de excesso de estoque, né? Mas não tá fechando a conta para empreender na cidade de São Paulo. Então, há uma demanda para buscar empreendimentos na região do ABC, Guarulhos, Osasco. Ou seja, em vez de melhorar a mobilidade, vai piorar, porque essas regiões não são servidas por transporte público, né? E vai voltar a usar o carro particular. Então, essa questão que acho que não foi ajustada, quer dizer, eu acho que precisaria haver maior incentivo e não taxação de maior imposto. Quer dizer, houve uma intenção arrecadatória da lei, né? E que aquelas coisas, se não couber no bolso, se não fechar a contabilidade econômica, o empreendedor imobiliário não é especulador. O pessoal, há uma confusão. Especula aquele que guarda o terreno esperando valorizar. O empreendedor, ele vai buscar um terreno que há uma demanda, né, por novos empreendimentos residenciais ou comerciais, há interesse, ele vai ver quanto custa o terreno, quanto custa a construção, por quanto ele vende e qual é a margem de lucro que ele vai obter. Se fechar a conta, ele vai empreender. Se não fechar a conta naquela região, ele vai buscar outra região que há demanda, que há rentabilidade. Então, ele não fica com o terreno parado. Quem fica parado sim, existem pessoas que guardam o terreno esperando valorizar, mas não é as empresas da indústria imobiliária que fazem isso. E a qualificação paisagística é um tema também que está aí contemplado dentro dos objetivos dos territórios de transformação? Ela está contemplada, eu acho que ainda de uma maneira um pouco tímida. Eu acho que, como digo, eu acho que essa questão paisagística, ela devia ser tratada através de projetos urbanísticos localizados, né? E não de uma maneira de legislação. A legislação, ela pode dar incentivos, interesses, e hoje nós vamos ter na nova lei de uso e ocupação do solo, foi criada a cota ambiental, que incentiva a maior preservação de vegetação, maior quantidade de área permeável para drenar o solo e outras características que melhorem a qualidade das edificações nossas. Então, é nesse sentido, sim. Ao longo dos eixos de transformação, nós temos também uma coisa que foi interessante, que é o alargamento das calçadas, 5 metros ao longo dos eixos e 3 metros
no entorno dessa zona atingida. Então, isso é uma coisa interessante, porque nossas calçadas são muito estreitas, né? Com postes, aliás, uma coisa horrível são os postes e os fios dos postes de todas as operadoras de televisão, operadoras de internet. Você vai na Vila Olímpia, uma massa preta de fios, né? E cada dia tem mais novos fios passando. Isso é um absurdo. Existe uma lei que está aprovada, que é obrigatório enterrar a fiação toda no Brasil, só que aquela lei que, entre parênteses, não pegou, né? Então ninguém enterra, e fora o que está as panes elétricas por conta dessa falta de enterrar a fiação. Eu não sei como é que o pessoal se entende com tanto fio na rua, dessas operadoras de telefone. É uma poluição visual uma também, operação horrorosa. Né? Então não adianta, você plantar árvore, depois você planta a árvore cresce, começa a cortar os fios, quer dizer, então há uma incoerência entre plantar árvore e essas fiações. Para mim, essa fiação tem que tirar, tem que criar um mecanismo de rapidamente, principalmente nas regiões mais adensadas, nas regiões que estão mais desenvolvidas, enterrar rapidamente isso. Muda completamente. Você pega algumas ruas como a João Cachoeira, que foi feita, Oscar Freire foi feito, muda o visual da cidade quando você tira os postes da rua. Né? Sem dúvida, Henrique. Agora, esses territórios compreendem zonas de eixo de estruturação urbana. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto e a importância dessas zonas. Então, a zona de transformação urbana, ela, como eu falei, eu acho que é a coisa mais acertada do plano diretor, com alguns ajustes que precisam ser feitos ainda. Porque ele cria não só o aumento da potencialidade, que em princípio deveria baratear o terreno, mas incentiva o uso misto. Eu posso ter um edifício residencial com um edifício de escritório, com loja, com hotel, tudo no mesmo prédio. Né? Como a gente já vê isso, por exemplo, em Nova York, vários prédios, onde está hoje lá o Marinho, né, que mora no prédio do Trump Tower, tem lá o prédio, tem hotel, tem escritório, tem residência. Né? Prisão domiciliar em Nova York. Mas enfim, então eu acho que isso é uma coisa interessante, porque você começa a criar alguns hábitos, as pessoas morarem mais próximo do trabalho. Isso é um pouco relativo, porque alguns podem se beneficiar dessa vantagem, mas as pessoas mudam de emprego, uma família, um trabalha num lugar, outro trabalha no outro, os filhos estudam no outro. Então, essa coisa de morar perto do trabalho é muito relativa, porque você pode trabalhar perto do trabalho, mas o teu filho vai estudar numa escola mais distante, ou você mora perto da escola e você trabalha num lugar mais distante. Então, mas eu acho que as pessoas tendem a se acomodar. Aliás, é uma coisa, por exemplo, que eu aprendi isso nos Estados Unidos, por exemplo, para escolher onde você vai morar, você vai escolher primeiro a escola que seu filho vai estudar. Você escolhe a escola, aí você vai procurar a casa que seja mais próxima dessa escola. E depois você não muda mais de escola o teu filho, a não ser que você mude de bairro, porque você não pode morar num bairro e o teu filho está em outro. A escola está vinculada ao bairro que você mora. Então, é uma coisa inteligente. Então, acho que diminui um pouco a mobilidade, né? Nesse sentido, sim. Não, sem dúvida. Os territórios de qualificação têm como objetivo a manutenção de usos não residenciais existentes nas áreas? É isso? Sim. Então, o que acontece é que isso é uma coisa que eu acho um pouco polêmica. Por exemplo, há um plano de uma operação urbana que está sendo concluído, o projeto de lei que está sendo encaminhado para a Câmara agora, que chama-se Bairros do Tietê, que vai da Moca, Vila Carioca e o Ipiranga. É um território muito grande que vai sofrer uma proposta de transformação urbana muito grande. Nessa proposta, existe uma parte industrial dessa região em que há um objetivo de preservar as indústrias dessa região. É uma coisa um pouco polêmica, no meu modo de entender, porque, de uma maneira geral, esses prédios industriais que existem nessas regiões são prédios muito antigos, inadequados para determinados tipos de indústria. Então, o que se vai acabar aproveitando, muitas vezes a gente pega, por exemplo, ali a região da Vila Leopoldina, tem vários galpões industriais que estão sendo usados, foram transformados em escritórios, em agências de publicidade, em outras atividades, aproveitando a característica arquitetônica do galpão. Mas a indústria, de uma maneira geral, até por questões de política de salarial, há uma tendência muitas vezes dessas indústrias para outros locais, né? Então, essas indústrias estão instaladas muitas vezes em locais inadequados para novas tecnologias, né? Ou você vê muitas vezes são indústrias que têm
telhado de madeira, com telha de barro, né? E não são adequados do ponto de vista seguro, do ponto de vista de segurança, de transportes e de espaço, né? De estoque. Então, vai ficar um tipo de indústria que não sei se realmente tem essa demanda. Segundo a prefeitura, houve uma pesquisa nesse sentido, há um interesse dessas indústrias permanecerem no local. Eu acho que isso é uma questão regional, acho que tem que ser um pouco mais flexível. Eu acho que existe um mercado para tudo. Se o mercado mostrar que há interesse, ele fica. Se o mercado sentir que aquele terreno há um interesse, uma outra vocação, e for factível, o mercado que vai determinar esse tipo de uso. Não é só mercado é a demanda. Quer dizer, se eu quiser morar numa região, como por exemplo a Vila Leopoldina que está se transformando, a hora que sair, por exemplo, o Ceasa, aquilo vai sofrer uma transformação. Né? Quer dizer, agora, é importante planejar isso. Por exemplo, se tiver que largar a rua, larga, se tiver que abrir novas ruas, se prevê isso tudo, para quando sair, isso está resolvido e a reboque. Né? No Brasil a gente sempre vai a reboque. Né? Quer dizer, o metrô vem depois, a abertura de ruas vem depois, o alargamento de ruas vem depois, e não se prevê isso antes. Né? Sim. Outra característica, adensamento populacional moderado, é isso? É essa a questão? Então, e isso eu volto a dizer, o adensamento não tem nada a ver com a altura de prédio. 3 prédios de 8 andares é igual a um prédio de 24 andares. Então, o que determina o adensamento é o aproveitamento do terreno, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, e a tipologia que vai ser colocada. Se há uma tendência em cada vez apartamentos menores, né, por conta do custo, então hoje nós temos um apartamento de 14 metros quadrados, que é menor que um apartamento de hotel, porque tem demanda para isso, porque cabe no bolso da população isso, e hoje você tem um outro tipo de pool, gente jovem, gente que está morando sozinho, cada casal, cada um mora na sua casa, muita gente separada, então há um tipo de uso diferente, cada vez mais característico, áreas comuns cada vez mais sendo exploradas, então você tem lugar para comer embaixo, então você só faz uma comidinha rápida no teu apartamento. Então, a população vai mudando seus hábitos e as unidades habitacionais vão se adequando, os escritórios vão se adequando, né, às novas características. Né? Pois é, você tocou no assunto também dos territórios de preservação. Uma das principais finalidades seria a preservação de bairros consolidados de baixa e média densidade? Sim, o que está se preservando, por exemplo, que há, inclusive, uma certa polêmica com alguns bairros, como Jardins, em que a rua Gabriel Monteiro da Silva, há uma reclamação que vai virar uma área comercial, já é uma área comercial, mas poderia aumentar esse tipo de uso, e há uma queixa dos moradores da região de que não querem esse tipo de atividade, ou vir na Europa, coisa que o vale. Eu acho que aí tem uma outra questão que é talvez uma proposta que já levamos para eles, que é fazer uma questão um pouco diferente. O que acontece muitas vezes essas casas, principalmente ao longo de algumas avenidas antigas, aqui a própria República do Lima, por exemplo, nós estamos sediados, são casas enormes, né, que como residência não há mais interesse pelo movimento, pelo trânsito, e que se não der um outro uso para ela, muitas casas, tem uma casa aqui perto que tentaram comprar para fazer um condomínio, depois não pôde, etc. E outras ruas, como Pedro de Moraes, como outras ruas que ficaram casas obsoletas. Então o dono da casa, ele não consegue nem vender nem alugar para um escritório, mesmo porque para uma casa não tem interesse, para o escritório às vezes a lei não permite esse tipo de uso. Né? Então eu acho que poderia se criar uma zona ao longo disso em que tivesse pequenos, aí sim que eu acho que poderia ser um pequeno eixo de transformação, apartamentos 2, 3 andares em cima, com uma residência menor, embaixo um pequeno comércio com restrição do tipo de uso, quer dizer, não seria um tipo de comércio, um tipo de uso que demandaria um trânsito, um uso inadequado para uma região, que eu acho que resolveria o problema. Seria consumo local. Consumo local. E não ficaria aquela obsolescência de casas abandonadas, né, como que a gente vai ver em muitos casos. Então, há uma preocupação dos moradores desses bairros, porque conforme o comércio que tem, se tiver um uso intenso de atração, começam as ruas do entorno sendo usadas para estacionamento, né? E aí começa a invadir os bairros, que acontece realmente nessa região. Então, realmente, acho que isso é um problema de bairro. Isso, para mim, não seria um problema de lei de zoneamento, no sentido amplo,
mas acho que devia ser resolvido, cada bairro resolvido o seu caso, quer dizer, e não numa lei de zoneamento da cidade. Acho que a zoneamento da cidade ela trata do geral, e depois cada plano regional devia ser resolvido regionalmente. Né? Ok, agora voltando um pouquinho para o assunto, Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Ficou definida uma redução da área máxima de lote para 40 mil metros quadrados. Agora, a Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo propõe diminuir esse valor para 15 mil metros quadrados. Henrique, você enxerga essa situação como um certo retrocesso? Veja, qual é o objetivo dessa redução? Né? O objetivo dessa redução é ir contra, no fundo, esses grandes empreendimentos residenciais que ocupam grandes áreas com várias torres, todo murado, né? E que, vamos dizer, você fica, tornam as ruas meio desertas do ponto de vista pedestres, né? Porque é até perigoso, né? Esse tipo de uso. Então, o que foi feito, essa proposta de 15 mil metros quadrados, acho que ela pode ser, e além do que nós temos quarteirões muitas vezes enormes, né? Porque eram ocupados por antigas indústrias ou algum tipo de atividade que quando elas ficam obsoletas, ou você parcela esse terreno, aí você tem que abrir rua, tem que doar área, ou você faz um grande empreendimento. Então, quando você limita, no caso, aos 40 mil metros quadrados, é um número razoável. Os 15 mil, para algumas atividades, é impraticável. Então, por exemplo, vou até ler aqui porque eu não esqueço, por exemplo, você tem algumas atividades como base militar, cemitério, clubes esportivos, que podem ultrapassar os tais 15 mil. Mas, por exemplo, hospitais, só os existentes, os novos não podem ocupar. Agora, você pega um hospital como o Sírio, como o AIS, como uma série de hospitais, inclusive públicos, ocupa muito mais de 15 mil metros quadrados. Né? Por exemplo, escola, ensino fundamental, alguns colégios grandes, de importância na cidade de São Paulo, ocupam muito mais de 15 mil metros quadrados. Então, por que houve essa restrição? Nesses casos específicos? Não sei, porque não faz sentido. Algumas coisas eles liberaram, né? Alguns tipos de indústria, mas como de hospital, escola, centros comerciais, um shopping, o pessoal é contra shopping, né? Então, centro comercial não pode. Ora, um centro comercial, um shopping, se não tiver uma escala, um certo tamanho, ele não tem viabilidade econômica. Num terreno de 15 mil metros quadrados, não cabe um shopping que tem uma escala, mas com 2 vezes a área do terreno. Então, não fecha conta. Né? E eu acho que só com a área de transformação, colocar as lojas nas fachadas ativas, veja, isso depende da região, é factível. Tem regiões que não é factível você colocar, no caso, o incentivo é 50% da área do terreno para loja. Não é todo o terreno, não é toda a região que vai caber lojas dessa quantidade de lojas. Né? Quer dizer, eu não consigo, senão nós vamos ter avenidas como Santo Amaro, Celso Garcia e outros que estão cheios de lojas fechadas, porque mudou, aquilo virou dificuldade de estacionar, dificuldades grandes, que as lojas saíram de lá e foram para outros lugares. Né? Então, o shopping, infelizmente, veja, e os grandes condomínios, eles não existem porque o empreendedor quer, eles existem porque nós temos um problema sério de segurança, né? Que as pessoas se sentem mais seguras indo a um shopping, se sentem mais seguras morando num condomínio fechado, maior, porque inclusive o condomínio maior oferece uma série de benefícios, como áreas de lazer, áreas de recreação, segurança, e condomínio mais barato. Né? Então, por isso que tem essa demanda. Agora, se a cidade pudesse oferecer maior segurança, isso talvez pudesse ser mais factível, mas o que vem primeiro, a segurança ou a lei? Então, uma coisa, dizer quem vai vir primeiro. Existe a demanda, como você mesmo colocou, existe a demanda. Né? Não, acho que assim, eu até entendo que tem alguns condomínios exagerados. Então, existe uma outra coisa que é o seguinte, eles confundem você limitar a área. Existe uma coisa que foi criada na legislação, chama-se fruição pública, ou seja, eu tenho meu terreno de 50 mil metros quadrados, o que eu posso estabelecer é criar uma regra que até 15 mil metros, cada 15 mil metros quadrados, eu tenho que ter um espaço de fruição pública, as pessoas entram, uma praça, esse terreno continua de propriedade da pessoa, do empreendimento, só que eu tenho que liberar a entrada da pessoa, eu posso ocupar embaixo com subsolo, eu posso passar uma passarela por cima, né? E ao mesmo tempo eu crio uma zona de atração para o público, posso pôr lanchonete, posso pôr um pequeno supermercado, comércio local, sem que eu tenha que limitar o empreendimento. Eu posso criar outros mecanismos
que a lei já tem previsão de fruição pública, que eu não perco o potencial de aproveitamento, eu não prejudico o proprietário do terreno e que dou à cidade uma condição muito melhor. Como, por exemplo, aquele espaço que tem na Joaquim Floriano, naquele empreendimento que tem escritórios, né, que você entra, que tem de lanchonete. Aqui não, tem o Parque da Cidade, inclusive, o também, parque né? Que ofereceu até uma contrapartida. Isso, né, pra então tem cidade. várias maneiras de fazer, atender os objetivos da lei de outra forma. Sem dúvida. Bom, e em relação a igualar a limitação da área não computável com a área computável de um terreno, isso de alguma forma vai inviabilizar essas áreas incentivadas? Então, exatamente o que acontece é o seguinte, nós temos uma limitação de número de vagas, uma vaga para cada unidade residencial, e agora finalmente liberaram as vagas para o uso não residencial quando ele não é incentivado. E aí você tem uma série, e isso é área não computável. Então quando você começa a somar essas áreas, só para dar um exemplo, eu posso fazer um terreno 4 vezes a área do terreno residencial. Eu posso ocupar mais meio de terreno para loja, então dá 4,5. Eu posso ocupar mais 20% de área como área não computável para uso não residencial. Então, eu posso botar um prédio de escritório, um hotel. Então, já estou 20% de 4 é 0,8. Então, já estou com 4,8 mais 5,3. Eu tenho incentivo, se eu quiser colocar habitação de interesse social ou habitação de mercado popular, em resumo, eu posso chegar a 6, 7 vezes ou até mais o aproveitamento do terreno. Só que desses 4 é o aproveitamento, o resto é área incentivada. E a hora que colocar as garagens, os terraços, áreas comuns, de caixa d'água, áreas de recreação, áreas de lazer, estoura. Então, o que acontece? O empreendedor vai ter que optar aquilo que é mais interessante. Então, possivelmente, ele vai deixar de colocar algumas áreas incentivadas, porque se eu não atender um edifício residencial com a demanda de áreas comuns, de lazer, de sala de ginástica, de recreação infantil e outras, se eu não atender o número de garagens que tem a demanda, ele vai abrir mão dessas áreas que a própria legislação incentiva, que é o uso não residencial misto. Então, o que a gente pleiteia? Que as áreas de garagens não entrem nessa conta. Aí, como é hoje. A área de garagem hoje pode ser igual à área computável, mas você tem uma série de outras áreas, como terraços, área de lazer, área de casa de máquinas, equipamentos, etc., que elas não entram nessa, ela tem uma certa liberdade com as regras próprias, mas tem uma regra. Você falou sobre incentivos. E a cota ambiental, como é que ela vai funcionar de acordo com esse texto? Bom, a cota ambiental, eu acho que também é uma ação positiva, no sentido de incentivar a melhor qualidade de vida da cidade, porém, ela está mal dimensionada, no sentido das formas que eles usaram, na hora que você aplica, inviabiliza. Só para te dar um exemplo, nós simulamos um prédio que, para economizar R$70 mil de custo de outorga, ia gastar R$700 mil de obras a mais. Então, como é um incentivo, não vai fazer. Só que algumas questões vão ser obrigatórias. Então, é mais um ônus que o empreendedor vai sofrer e vai ter que repassar esse custo. E se não consegue repassar esse custo, ele vai construir em outro lugar. Pois é, e nos edifícios garagem, como você mesmo disse, ficou definido que não incidirá a contrapartida financeira da outorga onerosa de potencial construtivo adicional, é isso? Existe alguma exceção para esse caso? São em determinadas regiões, quer dizer, isso também é interessante, nas regiões mais distantes do centro, onde há um interesse, as pessoas irem de carro até uma estação de metrô, até uma estação de ônibus, pararem o carro lá para usar o meio de transporte público, sim. Mas, por exemplo, na Avenida Paulista, não. Entendeu? Ok. Agora, o texto da Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo define alturas específicas para novas construções, de acordo com as regiões e necessidades da cidade. Na sua opinião, limitar essa altura do empreendimento não garante que os bairros fiquem mais interessantes e heterogêneos, e sim apenas os preços mais elevados? Então, é o que eu falei. Vamos dizer, tem uma regra que se o quarteirão tiver mais de 50% verticalizado, eu posso verticalizar. Aí você tem determinadas situações em que você tem o quarteirão faltando 1 ou 2 terrenos que dão menos de 50%, já tem prédio de 20, 25 andares, e vou ter que fazer um prédio de 8 andares entre 2 prédios de 20, 22 andares. Não tem sentido.
né? Porque não vai ficar com... Parece que tá banguela até, né? Fica aquele prédio alto e um baixinho do lado, né? O que existe é a reclamação. Às vezes a pessoa morava num prédio baixinho, construiu um prédio do lado alto que ele reclama porque ficou alto. Então, isso eu acho que para mim é um equívoco, né? Adensamento é feito em função de coeficiente de aproveitamento e densidade demográfica. Algumas cidades, por exemplo, em que você não é só altura e aproveitamento que determina. Conforme a quantidade de unidades habitacionais, conforme a quantidade de dormitórios que tem aquele apartamento, vai dar uma densidade populacional. Então, você tem que, em algumas cidades, você tem que demonstrar que não estoura aquela densidade prevista para a região. Então, não é o tamanho do apartamento, não é só o tamanho do apartamento, não é o índice de aproveitamento que vai determinar a densidade populacional. É o tamanho. Então, se eu fizer um prédio com 500 apartamentos de 20 metros quadrados, vai ser muito mais adensado que se eu fizer 100 apartamentos de 100 metros quadrados. Porque num prédio de 100 metros quadrados, mora 2, 3 pessoas, 4 no máximo, né? Mas em geral a média é 3, 4. Num apartamento de pico vai morar 1, às vezes até 2. Então a densidade no apartamento menor é muito maior que no apartamento maior, né? Você pega apartamentos de 500 metros quadrados com 4 dormitórios, às vezes mora 3, 4 pessoas, né? Então não é o tamanho do apartamento, não é a altura que vai dar a maior densidade, vai ser a quantidade de dormitórios, né? Que isso não é levado em consideração na legislação. Agora, a consequência disso seria que os bens imóveis ficariam mais caros, a produção imobiliária na cidade arrefeceria e as diversas atividades econômicas, após um período de estagnação, entrariam inevitavelmente em declínio? A gente pode falar isso? Eu acho que sim, porque o que está acontecendo é o seguinte: primeiro, nós estamos vivendo um momento da economia e da política muito ruim, né? Então as pessoas não estão comprando, né? Desde bens de consumo, roupa, até muito menos apartamento. Há um grande estoque muito grande de apartamentos prontos, que está havendo uma quantidade muito alta de devolução, que também é outra questão que é meio complicada, e que as empresas precisam devolver o dinheiro e ao mesmo tempo revender essas unidades, e as que estão em fase de conclusão de obra. Então, há um estoque muito alto para ser vendido. Então, as empresas hoje estão mais preocupadas em viabilizar, em liquidar o estoque do que fazer novos lançamentos. Somando isso ao novo plano, que essas restrições todas do ponto de vista de legislação, somado ao alto custo da outorga, está inviabilizando. Então, há a gente sente como arquiteto, quer dizer, a procura por projeto de São Paulo cai e começa a ter procuras em cidades vizinhas, como Guarulhos, como Osasco, como ABC, até estudo em Arujá, que eu fiz recentemente. Então, por quê? Porque o preço final da unidade vai ser muito mais barato. Essas pessoas vão morar mais barato, porém, elas vão ter que gastar mais dinheiro para se locomover e vão usar mais trânsito, vão usar o carro para se locomover, porque muitos desses locais não tem ainda metrô. Você pega a região da ABC, não tem metrô ainda. Osasco ainda tem um trem que liga, mas não atende, talvez, as regiões mais adensadas. Então, eu acho que isso vai ser realmente um entrave. Pois é, essa é uma questão que eu ia fazer para você agora. Para compensar essa falta de poder de compra aí dos consumidores, você acredita que a estratégia adotada pelas empresas é diminuir um pouco o tamanho do apartamento e buscar essas outras áreas fora de São Paulo? Eu acho que as duas coisas, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, só que nós estamos chegando a um ponto do apartamento pequeno que daqui a pouco não tem mais como diminuir. E já houve até, assim, já houve essa solução de diminuir o apartamento, depois começou a haver muitas queixas, né? Porque o comprador, quando eu mesmo olhava o apartamento decorado, no stand de venda, às vezes ele se iludia com o tamanho, porque estava muito bem decorado, e quando ele ia ver de fato o apartamento dele pronto, ele via que estava apertado para as necessidades dele. Então houve novamente um aumento do tamanho dos apartamentos no sentido de equalizar um pouco mais, não aquele quartinho pequeno, aquela salinha pequena, cozinha que você entra um, não entra outro. Eu recebi um folder de 28 metros quadrados no apartamento, então, imaginando que 28 metros quadrados realmente... Tem muitos, né? Tem até de 14 agora. Então, eu acho que quem precisa morar com um espaço mais confortável vai acabar procurando regiões mais afastadas, porque o custo do terreno é mais barato, porque o custo da construção é igual, né? Tanto faz construir numa região mais central como numa região um pouco mais periférica, o custo da construção é praticamente igual. Agora, o que varia é o preço do terreno, né?
então quanto mais central. Agora, também reforçando o seguinte, com a diminuição da área disponível dos eixos de transformação, como eu falei, da ordem de 2% só do território tem áreas disponíveis, o que aconteceu? Aí sim que aconteceu a especulação, porque os que têm esse terreno estão recebendo ofertas de todos os lados e aumentaram significativamente o preço desse terreno, porque ele passou, eu estudei um terreno que tinha um aproveitamento de 1,5 vezes, hoje tem mais de 4, e esse dono de terreno, ele tinha uma limitação de gabarito de altura de 15 metros, hoje não tem mais limitação, então o terreno dele triplicou de preço, né? Mesmo pagando autório, porque ele acha que cabe no bolso. Tá um pouco exagerado o preço dele, mas de uma maneira geral os terrenos ao longo dos anos subiram de preço. E aí você colocou muito bem, quer dizer, o trânsito também vai ser prejudicado de alguma forma, né? Quando essas pessoas, quando busca-se esse terreno fora de São Paulo, de alguma forma o trânsito também vai ser prejudicado. Veja, muitas questões que foram colocadas, a gente percebe claramente a intenção de reproduzir uma Paris, uma Londres. Mas se você olhar Paris, que foi, o que a gente conhece de Paris foi feito a partir do século XVIII, né, a partir de Napoleão Bonaparte, e costumo dizer o seguinte, Paris tem as ruas largas e espaçosas, não é só porque Napoleão quis, porque as ruas da época medieval eram muito estreitas e havia motins, então ele largou as ruas para não ter motins, né? Porque não tinha carro ainda naquela época, né? Então o que acontece é que se for olhar cidades como Paris, como Londres, o centro histórico, essa área gostosa de andar a pé, etc., que é uma região turística, uma região de trabalho, é onde acontece. Mas quando você vai ver, tem as cidades novas periféricas, que são tudo prédios altos, verticalizados, espaçados. Então, a parte nova de Paris, a parte nova de Londres, são prédios verticalizados, bem verticalizados, né? O mundo verticaliza porque a tecnologia permite isso, verticalizar, que é uma maneira de combater o custo do terreno. Quer dizer, quanto mais eu aproveito vertical, mais eu diluo o custo do terreno, né? Pois é, e eu queria saber sua opinião sobre as fachadas ativas. Então, eu acho que é interessante você ter uma área comercial na parte ao longo da rua, acho que dá vida, né? Você vai ter comércio. Agora, como eu digo, precisa avaliar a demanda, não é todo lugar que tem essa demanda, não é a cidade inteira que vai ficar coalhada de área comercial no nível do térreo. Então, acho que é um plus, que eu acho que aí sim foi um incentivo, porque você pode ou não fazer, você tem um benefício se você usar, que não entrar no coeficiente de aproveitamento. Então, acho que isso foi bom. Agora não é para todo lugar que vai caber essa fachada ativa. Sim. Agora, a população de vários bairros da cidade de São Paulo tem reivindicado algumas alterações em pontos aí da Lei de Parcelamento de Uso e Ocupação do Solo. Eu separei alguns aqui, Henrique. Na Zona Leste, os moradores da Penha protestam contra a possibilidade da construção de uma unidade de saúde na Praça Doutor Pedro Conde. Eles argumentaram que se trata da única área de lazer da região. Nos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, os moradores se mobilizaram contra a construção de prédios altos e de mais comércios em determinadas vias, como a Rua Estados Unidos. Na Vila Madalena, também na Zona Oeste, devido ao relevo do bairro e à largura de algumas ruas, os moradores pediram algumas restrições. Eu te pergunto, Henrique, você acha que a população ela tem razão nesses três casos? Veja, é difícil responder alguns, por exemplo, essa da Penha, não conheço a praça. Veja, uma área de um equipamento público só pode ser construído numa área institucional. Quer dizer, quando você faz um loteamento, você tem a área verde, que é 20%, e a área institucional, que é mais 5%. Então, se for dentro da área 5%, é uma área prevista para esse tipo de equipamento. Se estiver tirando a área verde para fazer equipamento, está errado, né? A dificuldade é que às vezes a prefeitura não tem onde construir, tem a demanda e não tem terreno, né? Então precisaria desapropriar. Então aí é um caso particular. É como eu digo, acho que está faltando o projeto urbanístico de cada região, né? Eu acho que não adianta discutir todas essas reuniões de população, embora sejam feitos em bairros, para ouvir o plano diretor, mas no fim as reclamações são da linha de ônibus que não passa na rua, ou a ciclovia que está no lugar errado. Isso são problemas que têm que ser resolvidos regionalmente, dentro de
de uma visão geral, que é o plano diretor, e a lei de zoneamento macro. Agora, falta projeto urbanístico para a cidade de São Paulo, né? Então, no caso da Vila Madalena, realmente a Vila Madalena, determinada parte da Vila Madalena tem ruas extremamente estreitas e bastante aclive. Então, pode ser que realmente a reivindicação seja justa em algumas ruas, né? Porque não viabiliza vai criar um problema de concentração de carros, de transporte, calçadas estreitas, né? E assim por diante, né? Você acredita que o paulistano está mais participativo nessas questões do que no passado? Eu creio que sim, porque não havia essa possibilidade da população participar nessas audiências públicas, né? Criou-se ferramentas. Criou-se uma ferramenta. O que eu participei de algumas audiências públicas e o que eu vejo muito é assim, é a pessoa ou um grupo de pessoas focado num problema muito específico, localizado, contra uma regra que eventualmente não é boa aplicar na rua dele ou naquela região dele e que ser contra a regra. Acho que ele pode ser contra a regra naquele lugar e não contra uma regra que muitas vezes é boa. Não é como eu falei, volto a dizer, eu acho os eixos de transporte bons, pode ser que tenha alguns lugares que não vale a pena, não tem o domínio da cidade inteira. Então acho que isso precisa ser um problema localizado em cada bairro e aí sim ver se muda ou não algumas zonas, alguns eixos no bairro. Pois é, e as pessoas precisam ficar cada vez mais empoderadas, não é verdade? Uhum. E se apoderar mesmo do espaço, não é isso, Henrique? Até porque a gente tem grandes coisas vindo por aí. Novo Código de Obras, a Operação Urbana Bairro do Tamanduateí, não é isso? Uhum. A gente estava conversando, inclusive, antes do programa começar. Exatamente. Então, quer dizer, eu acho a administração pública veio o plano diretor, agora com o zoneamento, e agora essas duas novas leis, né? O novo Código de Obras de São Paulo, que já é um projeto de lei que está na Câmara, que traz alguns avanços e eu particularmente acho que tem algumas questões que precisam ser melhor equacionadas, porque ele, vamos dizer, ele tirou uma série de atribuições para a análise da legislação, né? Quer dizer, os técnicos que analisam os projetos vão ter menos coisas para analisar e essas questões vão ser deixadas como responsabilidade dos arquitetos, dos responsáveis pela execução das obras, né? Se por um lado isso é bom, do ponto de vista que você aumenta a responsabilidade de arquitetos e de engenheiros construtores, por outro lado, infelizmente, a gente sabe que mais de 70% da cidade de São Paulo é irregular. Quando você não tem um controle maior da legislação, a minha preocupação é se isso não vai piorar mais ainda, principalmente nessas regiões em que nada é respeitado, que alguém constrói e acerta com o fiscal. E não é só periferia, não. Eu vejo o seguinte, eu olho às vezes de uma cobertura de um prédio e vejo as casas baixas, o uso comercial, elas estão ocupadas, se não 100%, 90%, não tem jardim, não tem vaga de garagem. Você pega os bares ocupando os recuos, construindo os recuos. Então, por que isso pode? Né? Quer dizer, como é que acontece isso tudo e ninguém faz nada? Então, me preocupa um pouco essa liberdade, no certo sentido, que se valoriza o profissional arquiteto como a gente, que a gente nesse aspecto se sente valorizado, mas do ponto de vista da cidade, se não tiver um controle maior, eu acho que podemos piorar a qualidade do espaço urbano de São Paulo. Então essa é a minha preocupação, minha pessoal, né? Por outro lado, o código está se reportando a uma série de normas técnicas, como para atender uma série de quesitos que a legislação hoje impõe. O que acontece é que as nossas normas técnicas estão muito desatualizadas. Então, se eu tiver que atender a norma técnica vigente, ela é muito pior do que a lei hoje existente, em alguns aspectos. Então, como é que vamos fazer? Precisa correr para atualizar a norma técnica. A norma técnica é complicado, porque tem um período de revisão 2 anos, depois ela entra em consulta pública mais 1 ano, depois ela é editada e assim por diante. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, então, tem um lado bom, mas tem um lado que se as normas não forem atualizadas e adequadas, eu me preocupo um pouco.
Pois é, a gente está chegando ao final do UrbanView, mas antes eu quero ver o resultado da nossa enquete do dia. A pergunta foi: você acha importante a participação da população nas audiências públicas sobre a lei do uso e ocupação do solo de São Paulo? Olha que interessante, Henrique. 0% diz não, acho que isso não é um fator relevante. 20% disseram talvez, pois o número de audiências ainda é baixo. E 80%, a maioria esmagadora, diz sim, acho fundamental a participação popular nesse caso. Olha que interessante esse resultado, quer dizer, as pessoas querem participar, querem fazer do espaço seu mesmo, de verdade, né? O que eu acho que a grande dificuldade, que eu percebo, é o seguinte: as pessoas confundem interesses pessoais, muitas vezes, com interesses coletivos, né? E às vezes não entende, muitas vezes, que arquitetos, sociólogos, etc., consigam ter uma visão mais ampla e abrangente do que como deveria ser. Então, acho que ainda, nesse aspecto, a população, acho que é justo reclamar, porque também quem legisla tem que legislar para os seus moradores, né? Mas esses moradores têm que entender, separar o que é interesse pessoal do que é interesse coletivo. Muito bem, eu conversei hoje com o Henrique Cambiaghi, diretor do Conselho Deliberativo da ASBEA. Henrique, obrigada pela sua participação, viu? Sucesso aí na sua empreitada. Obrigado a você pela oportunidade e estou à disposição para quando for necessário outros esclarecimentos. Sucesso, viu? Obrigado. Bom, e na agenda UrbanView de hoje, Tomás Assunção, engenheiro e presidente da Urban Systems, será um dos painelistas da 5ª edição do Complan, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 14 de novembro. A palestra acontece no primeiro dia do evento e o tema será Aerótrópolis, que inclusive nós já abordamos aqui no UrbanView, bairros ancorados por aeroportos. Para mais informações, acesse adit.com.br/complan. Bom, obrigada pela sua presença. Nós nos vemos na próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, às 17 horas, para bater um papo com Fernando Celos, diretor do GRU Airport. Uma ótima semana para vocês e até lá. Tchau!